Olá, seja muito bem-vindo, alma de luz, ao canal Renata Essência. Aqui cada história é mais que um conto, é um chamado da alma, um espaço onde o passado e o invisível se encontram para nos lembrar de quem somos e quem ainda podemos nos tornar. Então, se você sente que há algo além do que os olhos veem, se as histórias sobre reinos antigos, espiritualidades e mistérios do tempo tocam seu coração, então este é o seu lugar, é o seu lar de consciência. Aproveite para se inscrever se ainda não é inscrito, o nosso canal é novo e eu preciso muito, muito, muito da ajuda de vocês. Já ative o sininho, deixe seu like, depois me conta o que você achou da história também. Vamos trocar experiências, tá bom? Pois isso é muito, muito gratificante para nós. Isso ajuda o nosso canal a crescer e a chegar a mais pessoas. Se quiser também pode se tornar membro. Tornando membro, você tem acesso antecipado das histórias e vídeos exclusivos. Hoje vamos relembrar a grande civilização de Atlântida, o Império dos Filhos das Estrelas. Há cerca de 12.000 anos, quando a humanidade ainda caminhava em busca do fogo e abrigo, uma outra civilização florescia à beira do oceano. O seu nome ecoou através de séculos envolto em névoas e memórias espirituais. Atlântida. Não era mito, era uma realidade viva. Um império onde a ciência e a espiritualidade andavam de mãos dadas, onde o conhecimento era serviço e a energia era oração. Suas cidades brilhavam sob o sol como cúpulas translúcidas, jardins suspensos e canais de águas cristalinas, que refletiam luzes coloridas como se o próprio mar respirasse dentro delas. As ruas eram de pedras brancas e as construções vibravam em harmonia sonora, pois os atlantes sabiam que tudo era vibração. A espiritualidade não era religião, era vivência direta com o divino. Não existiam templos para adorar um Deus distante. O templo era o próprio ser humano desperto. E por milênios, nenhum crime foi registrado. As divergências existiam, claro, mas eram tratadas como oportunidades de aprendizado. A palavra inimigo não existia em sua figura. Havia apenas irmãos em estágios diferentes de luz. Os atlantes estudavam com fervor astronomia, geometria sagrada, curas vibracionais, tudo que é ligado ao coração. E cada descoberta, ela era aplicada à evolução da consciência. E assim, Atlântida tornou-se luminoso, uma parte luminosa da Terra, um farol isolado da imaturidade do mundo exterior. No centro do continente, havia um templo de Poseidon, e ele pulsava como um cristal vivo, e dele emanava a energia conhecida como Vril, a força vital que une o físico e o espiritual. Com o Vril podiam anular a gravidade, mover montanhas, curar doenças e até abrir portais de comunicação entre dimensões. Mas o Vril não era apenas poder, era consciência. Ele respondia ao estado emocional, de quem o utilizava. Corações desequilibrados faziam vibrar em harmonias, mentes dominadas pelo ego faziam-lhe corromper-se. Foi essa energia que permitiu que os atlantes
construir pirâmides gigantescas, erguer veículos que flutuavam silenciosos pelos céus e manter as cidades inteiras alimentadas por fontes limpas e inesgotáveis. Eles eram os guardiões da ciência e da alma. Sabiam que o universo é vivo e que cada átomo canta o nome de Deus. Entre milhões de almas que viviam nessa era dourada, encarnaram seres que mais tarde se tornariam conhecidos da humanidade. Ramatiz, sob o nome de Nasser, Hermes Trismegisto, como Artemis, Akhenaton, o futuro faraó solar, como Átonis, e sua companheira Criste, que os séculos chamariam de Nefertiti. Os sacerdotes de Atlântida já sentiam. Algo estava mudando na vibração do planeta. Os cristais do templo, que antes cantavam em perfeita harmonia, começaram a emitir sons levemente diferentes, notas estranhas que anunciavam a chegada de uma nova fase. As visões mostravam o sinal, ondas de almas viajando pelo espaço, vindas de um sistema distante, Capela. Esses espíritos conhecidos como os capelinos eram filhos de um mundo evoluídos, mas que haviam se desviado da lei do amor. E agora seriam acolhidos pela terra para recomeçar. Os sábios de Atlantis, eles sabiam que o planeta teria de suportar um grande impacto vibracional. O choque entre a consciência pura e os espíritos ainda imaturos poderiam desequilibrar o delicado tecido energético da humanidade nascente. Foi então que o céu se abriu e um brilho dourado cruzou o horizonte sobre o templo central. O ar se tornou mais leve, o mar mais calmo. Até os animais silenciaram, como se revivessem o que estava por vir. Do firmamento desceu uma esfera viva de luz. Não era fogo nem matéria, mas pura consciência, vibrando em amor. Os anciões compreenderam imediatamente. Era a presença crística, a manifestação do Espírito de Jesus, enviado para preparar a Atlântica, a terra para a chegada dos exilados capelinos. Aquele que mais tarde seria conhecido como Cristo da Galileia. Ele já atuava desde os tempos imemoriais como um instrutor planetário da Terra, o guardião do destino espiritual da humanidade. E naquele tempo distante, ele não tornou corpo físico. Ele se manifestou-se em forma de luz, visível apenas aos olhos espiritualmente despertos. Caminhava pelos jardins suspensos, atravessava os portais de energia. Onde passava ali, o vril se equilibrava. As águas se tornavam translúcidas e a vibração do planeta se elevava como se respirasse alívio. Os sacerdotes o viam como uma presença dourada, transparente e serena, que irradiava paz, firmeza, em igual medida. E quando falava, sua voz não soava como som, mas como uma luz que tocava o coração. Ele reuniu os mestres e lhe disse: Filhos da luz, preparem o coração da terra. Virão irmãos cansados, filhos de mundos distantes. Não os julguem, não os temem. Ame-o, ensinam-lhe
o caminho da harmonia, pois a verdade e a força não está no domínio do vril, mas da sabedoria de usá-lo em favor da vida. Durante longos ciclos, o Cristo solar permaneceu na Atlântida, ajudou instrutores espirituais a reprogramar os cristais do templo, criando grades de luz que substituíram a energia do planeta durante o novo ciclo. Essas matrizes magnéticas continuaram ativas, mesmo após a submersão do continente, servindo como âncoras espirituais para o futuro da humanidade. Com o tempo, os capelinos começaram a chegar. Encarnava entre os Atlantes, trazendo consigo uma inteligência brilhante, mas também o peso das paixões não resolvidas. A princípio, os Atlantes os acolheu como irmãos. Os templos se abriram, espaços para os novos aprendizados. E por um tempo, o equilíbrio se manteve. Mas a sombra do orgulho é sutil. E onde há poder, sempre há risco da queda. O vril respondia à vibração do coração. Começou a reagir à vaidade, à ambição, ao desejo de domínio. Pequenos grupos passaram a disputar a sua posse, acreditando que podia controlar o próprio universo. E assim, pouco a pouco, a harmonia se transformou em tensão. Os cristais começaram a vibrar de fora do tom. As marés alteraram e o brilho dourado que envolvia a cidade perdeu seu fulgor. Então, a voz do Cristo solar voltou a ressoar. Não mais visível em forma luminosa, mas como uma voz interior, presente no coração de quem guardava a pureza. Recordem-se do que vieram ensinar. O poder sem amor destrói. O conhecimento sem humildade cega. O vril é vida, e a vida é sagrada. Alguns ouviram, outros não. A minoria fiel ao Cristo manteve os templos em vibração constante, orando para que a energia não se rompesse. Mas o ciclo da experiência humana precisava seguir. E quando a sombra se instalou de vez, ele, o Cristo solar, recolheu essa presença para uma esfera invisível. Não como um abandono, mas como quem confia ao livre-arbítrio a própria lição. Mesmo ausente nos olhos humanos, sua luz permaneceu, sustentando a terra de dentro do invisível, aguardando o tempo da colheita e da renovação. Assim, a primeira era de Atlântida chegava ao seu limite. O amor havia sido ensinado. O teste do poder havia começado. E a voz outrora, que caminhou entre os jardins suspensos, tornou-se um sussurro na consciência dos poucos que ainda o lembravam. O amor é a força que sustenta os mundos. Com o passar dos séculos, a luz da Atlântida começou a oscilar. O equilíbrio que sustentava o continente
foi lentamente se dissolvendo, como se o próprio mar já pressentisse o que estava por vir. Ouviu a outrora um instrumento de cura e ascensão, começou a ser usado de forma egoísta. A energia respondia ao coração e os corações contaminados pela vaidade geravam distorções imprevisíveis. Grupos de poder se formaram. Alguns sacerdotes, tomados pelo orgulho, passaram a acreditar que podiam controlar a própria essência da vida. Manipulavam o vril em experimentos cada vez mais perigosos, tentando recriar a energia divina sem a pureza que ela exigia. Os templos antes consagrados à luz começaram a dividir-se em dois polos: os fiéis ao Cristo solar, que mantinha a vibração do amor, e aos dissidentes seduzidos pelo poder e pelo domínio sobre a matéria. A harmonia começou a ruir. O clima mudou, as correntes oceânicas tornou-se instáveis. Os ventos uivavam com força e os animais sensíveis fugiam das regiões costeiras. Alguns sábios tentaram alertar o conselho. Disseram que a energia da Terra estavam saturadas. Com frequência do continente havia se tornado incompatível com a vibração original. Mas as suas vozes foram abafadas pelo orgulho dos que achavam deuses. Um dia, o impensável aconteceu. Um jovem atlante, rebelde, impetuoso, usou o vril de forma destrutiva. Movido pela raiva e desejo de poder, ele provocou uma ruptura energética nos campos de força, causou a morte de 2 companheiros. Foi o primeiro crime em milênios. O choque abalou todo o continente. Não apenas o plano físico, mas também todos os planos vibracionais da Terra. A energia do planeta oscilou e, a partir dali, mais nada seria o mesmo. Os mestres reuniam-se, abriram as telas fúndicas em busca de orientação, e o silêncio do alto foi cortado por voz. A mesma voz dourada que um dia caminhava entre eles. Filhos meus, a sombra apenas revela onde a luz precisa agir. Recebam seus irmãos com paciência infinita. O amor ainda é o único remédio para o desequilíbrio. Mas poucos ouviram. A maioria, tomada pelo medo, reagiu com violência, tentando expulsar os capelinos e restaurar o antigo esplendor. E assim, a guerra silenciosa começou. Não de armas, mas vibrações. A natureza espelhou, fiel das emoções humanas. Respondeu tempestades colossais que varreram as cidades. Erupções surgiram onde antes haviam jardins. O solo começou a tremer com frequência, cada vez maior. Os mares cresciam. As águas, antes transparentes, tornaram-se densas, como se carregasse o peso das emoções humanas. Nos templos centrais, os sacerdotes da luz ergueram colunas de energia, tentando estabilizar o campo planetário.
mas o dano já era irreversível. Então, Cristo Solar manifestou-se uma última vez, não em corpo, não em forma, apenas com a voz e a presença. E sua vibração envolveu todos por um instante. O tempo pareceu parar. Atlântida não está sendo punida, está sendo purificada. A Terra apenas devolve o que recebe. Que este ciclo se encerre com compaixão e não com ódio. Pois nada morre, tudo se transforma. Naquela noite o céu brilhou como nunca. O oceano ergueu-se, silencioso e majestoso, como se atendesse um chamado divino. As muralhas de pedras cederam. As cúpulas translúcidas se partiram e a grande Atlântida começou a afundar sob o peso do próprio orgulho. Sacerdotes reuniram-se em círculos, entregando suas últimas preces à fonte. Cristais imensos foram ativados com frequência máxima, registrando todo o conhecimento da civilização, antes de desaparecerem sobre as águas. E assim, em meio à dor e à beleza, o continente sagrado mergulhou nas profundezas do oceano, levando consigo as sementes da sabedoria que um dia renasceria. Mas nem todos pereceram. Alguns conseguiram escapar para outras terras, Egito, Índia, Andes, levando fragmentos do conhecimento atlântico. Ali se fundaram novas escolas, mantendo viva a chama do Cristo Solar, mesmo em tempos de trevas. A queda de Atlantis não foi um castigo, foi uma iniciação coletiva. O fim de uma era e o nascimento de outra. O amor havia sido esquecido, mas não extinto. As águas profundas sob camadas de silêncio. A energia do Cristo continuou vibrando, esperando um dia que a humanidade novamente estaria pronta para ouvi-la. Sabe, quando eu olho a história de Atlântida e dos capelinos, eu não consigo mais separar o que chamamos na Bíblia de Jardim do Éden. Hoje, depois de tanta busca espiritual, eu sinto que o paraíso perdido não é uma metáfora distante, é uma lembrança antiga. É um eco daquilo que vivemos antes de cair na densidade da matéria. Quando a consciência se expande, você começa a perceber que o Éden não era um jardim físico, mas um estado vibracional da alma. Era a Terra num tempo em que o amor ainda governava as relações, em que o ser humano lembrava da sua origem divina. É exatamente isso que a Atlântida foi, o reflexo desse Éden. Uma civilização onde a energia, o espírito e a matéria viviam em harmonia. Os capelinos, por sua vez, foram os Adão e as Evas de uma nova humanidade. Não porque tinham sido os primeiros corpos, mas porque inauguraram um novo ciclo da consciência da Terra. E eles trouxeram o conhecimento da ciência, raciocínio, mas também o ego, a dúvida, o desejo do domínio.
Quando eu leio hoje a passagem de Adão e Eva comem o fruto do conhecimento, eu não vejo mais pecado, eu vejo a consciência despertando. Eu vejo o momento em que o humano deixou de viver apenas na obediência da luz e passou a experimentar o livre-arbítrio, a escolha entre o amor e o medo. O fruto proibido é a mente racional. Nascendo é o momento em que começamos a pensar por conta própria, mas ainda sem maturidade emocional, para lidar com o poder da criação. E é por isso que fomos expulsos do paraíso, né? Assim, expulso. Não como um castigo, mas como consequência natural da nossa vibração. A queda de Atlântida, para mim, tá? Para mim, Renata, é o mesmo movimento simbólico da queda do Éden. É a mesma história contada em uma linguagem diferente. De um lado, anjos caídos, do outro, os Atlantes que deixaram dominar pela vaidade. Em ambos os casos, o amor cedeu espaço ao orgulho. A luz precisou mergulhar nas sombras para aprender sobre si mesmo. Capela e Atlântida, em Éden, Babel, Sodoma, Egito, são nomes de etapas da consciência humana. Cada uma representa um degrau na jornada da alma coletiva. O Cristo solar, Jesus, estava presente em todas elas, em silêncio, sustentando o plano divino, para que um dia a humanidade voltasse a lembrar de quem é. E quando ele diz, séculos depois, o reino de Deus está dentro de nós, na minha visão, tá? É como se estivesse dizendo, o Éden ainda existe dentro de ti. E quando ele promete um novo céu e uma nova terra, ele fala do momento em que voltarmos a vibrar como vibramos em Atlântida. Só que desta vez com consciência, com o coração amadurecido pela experiência. Por isso eu não vejo a Bíblia como um livro literal, mas como um mapa espiritual codificado. Cada símbolo, cada personagem representa uma fase da nossa própria evolução como espírito. Adão e Eva foram os primeiros capelinos conscientes, descendo à Terra com a missão de semear o raciocínio e aprender o amor. O Éden foi Atlântida, o paraíso vibracional que um dia habitamos antes da queda. A serpente foi a sua mente dual, a tentação do poder sem sabedoria, o convite à experiência da matéria. Consegue entender? Mas até a serpente faz parte do plano, pois sem ela não havia aprendizado, sem queda não havia ascensão, sem a sombra não estaríamos entendendo, né, sobre essa luz. E quando eu penso nisso, eu entendo que nada foi um erro, foi tudo propósito. Os capelinos vieram por amor e caíram para aprender. Nós somos eles, os mesmos anjos, reaprendendo a amar em um novo ciclo. Talvez o verdadeiro retorno do Éden não esteja em subir aos céus, mas em recriar o paraíso dentro de nós. E cada vez que escolhemos perdoar, cada vez que amamos em vez de dominar, cada vez que usamos o vril da nossa própria vida para construir e não destruir. Atlântida não se perdeu. Ela vive em cada alma que busca a verdade. Capela não é um planeta distante, mas é um lembrete que somos viajores entre mundos. E o Éden, o Éden,
é o lar que nunca deixamos, apenas esquecemos por um tempo. O Criador Solar nunca partiu, ele apenas aguarda paciente o momento em que nossos corações vibrem novamente na frequência do amor e recria mundos. Sabe, eu sinto que nós estamos vivendo hoje o mesmo ponto de virada que a Atlântida viveu um dia. A diferença é que agora temos memória espiritual desperta. Temos o Cristo caminhando dentro de nós. A tecnologia está de volta. As pontes entre os mundos estão se abrindo novamente. Mas o teste é o mesmo. Vamos usar o poder com amor ou com orgulho. O que um dia afundou sob as águas, hoje ressurge de forma de consciência. A Atlântida está voltada, está voltando, não em pedras, mas em vibração. Cada mente desperta, cada coração escolhe a luz. É um novo templo se erguendo sobre a terra. O planeta inteiro está sendo banhado por uma onda de energia luminosa. Alguns chamam de ascensão, outros de transição planetária. Mas no fundo é o mesmo processo. A humanidade lembrando que é divina. E talvez dessa vez a lição esteja clara e não se trate de saber o mundo lá fora, mas de iluminar o mundo aqui dentro. Porque cada vez que uma pessoa perdoa, cada vez que alguém escolhe agir com compaixão, um pedacinho da velha Atlântida renasce. É um fragmento do Éden volta a existir na Terra. E nós somos herdeiros dos filhos das estrelas. Os mesmos que um dia caíram, agora têm a chance de se levantar. Se o Cristo Solar desceu à Atlântica, naquele tempo distante, hoje ele desce de novo. Não em luzes no céu, mas em uma vibração em nosso coração humano. É por isso que sempre eu digo, quando você sentir uma paz sem motivo, quando o peito se expandir sem saber por quê, é Ele, o Cristo Solar, passando em silêncio, relembrando quem você é. Então, respire fundo agora e sinta o eco da antiga Atlântida em você. Sinta o brilho, essa força divina, correndo entre as suas mãos, reconectando o corpo e a alma. Céu e terra, você é a ponte, você é o templo, você é o novo continente que nasce. Que essa história não seja apenas lembrança, mas um chamado ao despertar, porque o Cristo continua vivo e Ele te chama, não para o passado, mas para o futuro da consciência. O mesmo futuro que começa agora, aqui dentro de você. Se essa mensagem tocou no seu coração, compartilhe com quem você ama, deixe seu comentário, conte-me a sua visão, a sua lembrança, a sua conexão com a Atlântida. Se ainda não faz parte dessa comunidade de luz, inscreva-se aqui no canal Renata Essência. A cada novo vídeo, vamos juntos relembrar histórias antigas, não como mitos, mas como memórias de alma. Que o amor de Cristo Solar te envolva, te cure e te desperte. Porque a verdadeira Atlântida nunca se perdeu. Ela vive em nós, esperando apenas que a gente se lembre do amor como deuses amavam.